Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aproveitando, senhor presidente, que estou aqui para discutir o importante projeto de autoria do deputado Wagner Montes, que inclui o doador de sangue nos grupos prioritários para imunização contra o vírus influenza H1N1, no âmbito da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Temos também um outro projeto de autoria do deputado Fábio Silva, que inclui o programa de incentivo à adesão voluntária de servidores públicos estaduais à doação de medula óssea e da outras providências. Embora um tema trate da doação de sangue e outro da doação de medula óssea, ambos guardam uma vinculação com a necessidade de conscientização da população. A doação, que é um ato voluntário, exige um trabalho de esclarecimento pela importância, pelo significado. O deputado Wagner Montes se preocupa com o vírus da influenza. Deputado Fábio Silva, medula óssea. Ambos envolvendo servidores públicos. Eu apresentei um projeto de lei, senhor presidente, permitindo ou incentivando o servidor público no momento do ato de investidura, para que todos possam dizer, e obviamente voluntariamente, o primeiro serviço que eu prestei ao público como servidor foi a doação de sangue. O primeiro. E aí nós teríamos uma campanha permanente. Ao ingressar no serviço público, o primeiro serviço prestado é a doação de sangue. Obviamente, observado o voluntariado. Será possível, inclusive, incluir nesta iniciativa também a doação de medula óssea. Teríamos um complemento. O servidor se prontificaria. E isto constaria, naturalmente, numa expressão militar, nos seus assentamentos. O servidor seria identificado como alguém que, ao ingressar no serviço público, o primeiro ato, em homenagem à população de um modo geral, a doação de sangue ou de medula óssea. Portanto, ambos estão de parabéns. O deputado Wagner Montes por essa iniciativa e o deputado Fábio Silva por aquilo que ainda vamos votar, que está na ordem do dia de hoje. Mas quero aproveitar, senhor presidente, já que estou aqui na tribuna, primeiro para cumprimentar o deputado Gilberto Palmares, pela sua iniciativa em homenagem à Folia de Reis. E eu sou lá de Realengo, conjunto do IAPI, e convivi com as apresentações anuais da Folia de Reis, início de janeiro, dia de Reis. A Folia de Reis percorria as ruas do bairro. E sem precisar fazer um esforço de memória, me lembro até do trabalhador operário em Realengo, que era o organizador, o que mobilizava a Folia de Reis, que era um senhor chamado Seu Francisco, Marechal Falcão da Frota 240, Casa 6. Seu Francisco era motorista de ambulância e ele organizava a Folia de Reis. Então eu quero cumprimentar o deputado Gilberto Palmares pela iniciativa para preservar essa atividade cultural, Folia de Reis, mas também por me trazer na memória
a minha infância e adolescência lá no conjunto IAPI de Realengo. Lembrar do seu Francisco, da Folia de Reis. Mas dizer também, senhor presidente, já que todos se manifestaram, a questão das universidades estaduais. Poderíamos aqui falar sobre a importância, o desenvolvimento científico e tecnológico, as pesquisas, tudo aquilo que representa o papel das universidades. Dizer, por exemplo, também que a UESO sequer tem campus. O massacre que vem sofrendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UENF, que me traz à memória Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Mas dizer, senhor presidente, que a Constituição já impõe a autonomia universitária. Não pode existir autonomia universitária se não existe autonomia financeira. Nós vamos, e concluo, senhor presidente, nós vamos, claro, tenho certeza absoluta, aprovar a emenda constitucional. Esta casa, e o mais rapidamente possível, para que possa vigorar para o próximo exercício, para o ano que vem. Esta casa tem o dever de aprovar a emenda constitucional ainda em 2017. Mas, além disso, incluir na Constituição para que o chefe do Poder Executivo assuma a sua responsabilidade e passe a cumprir a Constituição. Porque se nós vamos aqui incluir na Constituição um dispositivo para proporcionar às universidades estaduais um mínimo constitucional em relação ao orçamento, o 12º, é preciso que esta casa também garanta o cumprimento, que será uma decepção muito grande a mobilização de todos aqueles que trabalham e estudam nas universidades, para que esta casa aprove a emenda constitucional aprovada, o texto incluído na Constituição, e o Poder Executivo depois não cumpre. Qual o instrumento que disporão as universidades para pressionar e obrigar o governo a cumprir a Constituição? Aliás, existe um debate importante hoje no estado do Rio de Janeiro que envolve o cumprimento da Constituição. Quem vira as costas para o cumprimento da Constituição em relação a qualquer um dos seus aspectos, qualquer um dos seus dispositivos, quem não compreende, quem não exige o cumprimento da Constituição, mesmo diante do clamor público, amanhã não terá autoridade, mesmo que, incluído na Constituição, o 12º para as universidades, quem não cumpre a Constituição não tem autoridade política para exigir depois o cumprimento desse dispositivo constitucional. Parabéns aos lutadores, aqueles que vêm aqui representando as universidades para fazer essa exigência, senhor presidente.